Eu vou contar para você a história de uma calça comprida que eu estou desmanchando para reaproveitar o fio. Esta calça comprida era da minha filha e ela foi pintar alguma coisa em casa que agora não vem ao caso, mas foi lidar com tintas e ela começou a manchar a calça dela. Ó, isso aqui, gente, não sai. Algumas manchas eu consegui tirar na tentativa, com agulha de mão, tentando, mas a tinta, quando ela penetra, que ela pega os 3 fios e solda eles juntos, fica difícil. Então, o que eu decidi fazer? Como é muito fio, porque uma calça comprida é uma peça grande, ainda mais, imagine, ó, isto aqui foi a largura da calça, era uma calça social, na modelagem social, as nossas alunas vão entender. Então, como realmente é muito fio, eu quis reaproveitar, porque a cor é muito bonita, eu gosto demais dessa cor, ela também. E eu então comecei, já desmanchei uma porção de uma perna, a outra perna ainda falta desmanchar inteirinha. E eu estou demorando para fazer isso porque eu quero reaproveitar esse fio. Como o fio onduladinho, como ele sai, não é bom para ser reaproveitado, esse fio aqui, ó, ele não é bom de ser reaproveitado, tá? A gente tem que encontrar uma solução para ele, porque senão ele vai totalmente fora, né? Não tem como você usar para uma coisa útil. Nossa, vou puxar esse fio até amanhã aqui, pelo jeito. Mas enfim. Então, eu vou mostrar para você o que eu faço para poder reaproveitar esse fio. Eu tinha tecido uma amostrinha pequena e eu esqueci de mostrar ela para você. Então eu decidi fazermos juntas uma amostra nova. Aqui está o meu fio que eu estou desmanchando daquela perna. Olha o enrugadinho dele, tá? Tá vendo o enrugadinho dele? Dá para ver perfeitamente, né? Aqui, o fio que vem do tensor está reto, porque o tensor está mantendo ele esticado. Agora, se eu puxar mais aqui, olhe como ele já vai ficando. Ele já vai para o enrugadinho novamente, tá? Eu estou desmanchando e tecendo, desmanchando e tecendo. Então, aqui eu já teci 10 carreiras, tá? Então, eu vou tecer um total de 30 carreiras, beleza? É pesado, tá pesado, tem que empurrar com força, porque o fio tá segurando, tá amarrando, entendeu? Mas está indo. Já já a gente volta. Aqui está. Eu teci essa amostra com 90 pontos, do 45, 0, 45. E teci exatamente 49 carreiras. Eu vou fazer o arremate agora, vou retirar da máquina arrematado. O que eu já observo aqui é que algumas carreiras parece que teceram mais frouxas, então aparecem irregularidades aqui, tá? Isso eu já vejo aqui pelo avesso. Depois a gente vai ver ela direitinho. Então, eu vou ao arremate. Aqui eu estou começando uma amostra com o fio já corrigido, já preparado. Eliminei aquela ondulação dele e agora vou fazer a mesma amostra que nós fizemos com o fio enrugadinho para a gente comparar depois. Eu já teci também 10 carreiras aqui e vou fazer as mesmas 50 carreiras, né? 49 com o arremate. Até já.
Eu estou terminando aqui o arremate dessa amostra, cujo fio foi tratado, tá? E eu vou mostrar, nós vamos comparar juntas com a amostra que eu teci do fio bruto. Então, essa eu tirei, deixa eu tirar aqui os fios para não engatar. Essa eu fiz agora, com o fio tratado já. Ela tá molinha, ela me fez uns pontos homogêneos, tá? Esse pedaço de fio tá cheio de nó, porque quando eu desmanchei essa parte da calça, eu tirei fora toda aquela parte que tinha tinta, que ela conseguiu fazer manchas de tinta, então eu tive que tirar trechos do fio e por isso esse pedaço aqui, olha o que tem de nó, ó. Então eu estou usando ele para amostra e tal por isso. Mas até no avesso a gente vê que teceu parelho, teceu bonito, tá? Aqui também, teceu bonito. Aqui está a outra amostra que nós fizemos antes com o fio assim, ó. E aqui o fio está liso. Olhe isso, olhe a diferença, olhe a diferença. Observe bem esses pontos, como estão irregulares. Tá vendo? Horrível. Aqui, sem passar, sem nada, ó. Olha como eles estão. Bastante homogêneos. As duas foram tecidas do mesmo tamanho e na mesma regulagem. Pois eu quero mostrar mais uma coisa para você. As duas amostras foram tecidas iguais, tá? 90 pontos, 50 carreiras. As carreiras, exatamente a mesma altura. Agora vamos ver... Opa, aqui, deixa-me fazer foco para você, ó. Eu prendi com alfinete, elas ficaram na mesma altura. Agora vamos ver os 90 pontos de uma e de outra. Olha aqui. Olha aqui a diferença. Essa sem tratar o fio e essa com o fio tratado. Veja, inclusive dá a sensação de que tem uma diferença de cor. Não é de cor, é de brilho. Esta tem mais brilho, essa está mais opaca. Essa tem diferença de carreiras. Olha aqui. Você consegue ver? Que essa não tem. Essa não tem. Aqui tem, porque tem um nó de baixo, né, que eu fiz como amostra. Então, veja só, aqui tem diferença, aqui tem diferença. Essa é o fio bruto enroladinho e essa é o fio tratado liso já. Aqui, ó. Liso já. Ele tem brilho, você percebe? Ele tem brilho. Enquanto... Opa, engatou ali. Que esse aqui, ó, que esse é o fio bruto, não tem brilho. Mas esse aqui tem. Esse aqui tem. Vamos ver os dois, um lado a lado do outro, ó. Você tá vendo? Compare, ó. Esse aqui parece mais escuro, mas é o mesmo fio. Esse está mais sedoso, mais brilhante. E agora nós vamos dar a enroladinha básica para desmanchar o resto da perna que eu já tinha desmanchado uma parte, que era onde mais tinha tinta, e já guardei, já arrumei o fio, então eu vou terminar essa parte aqui. Então, eu uso o enrolador elétrico para desmanchar e já ao mesmo tempo
ao mesmo tempo enrolar. Então, vamos lá. Eu tô com a parte a ser desmanchada no chão, certo? Quando chegar no final, eu coloco o pé em cima do fio de início para que ela não suba aqui, né? E vou desmanchando. Essa é a primeira parte do processo, essencial. Quando ela vai chegando no fim, eu junto tudo assim, ó, para ela ir desmanchando e enrolando de maneira fácil, tá? Então, continuando aqui. Ó, olha como já diminuiu, tá vendo? Sempre lembrando que ela pode trancar de repente, porque pode ter um resíduo da costura da máquina de costura, pode ter um nó que tranque, então a gente tem que ter condições de, se necessário, soltar isso aqui. Ele enrola aqui, depois a gente tira, para não se machucar. Ó como é rápido desmanchar, tá chegando no fim já. Pronto, chegou no final, tá aqui o nosso fio, o finalzinho dele. Terminou essa parte do desmanchar. Todo aquele pedaço de calça deu isso aqui de fio, ó. Tá? Agora vamos para o processo de aperfeiçoamento do fio, para ele perder o onduladinho. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui os pedaços com tinta ainda, ó, aqui também, ó, aqui também. Aquela tinta que eu mostrei antes, que estava no avesso, ela fica no fio, ó. Esse é um pedaço que depois eu tenho que tirar fora. Aqui está o equipamento, se podemos chamar assim, que eu vou precisar utilizar para melhorar esse fio, para eliminar dele a ondulação. Eu forrei a mesa porque o fio é uma coisa delicada, então eu quis colocar um tecido especial, assim, para não ficar no tecido metálico que eu tenho embaixo. O fio enrolado, como desmanchei, vocês viram, né? Está aqui. Um cone vazio, o ferro a vapor, abastecido com água. Ele está ajustado para seco e agora eu vou ligar para ele pegar temperatura, ainda a seco. O ferro a vapor é uma coisa que pouca gente sabe usar. Iva, o meu ferro vaza vaza água por tudo. Quando a pessoa não liga direito, ele realmente vaza água. Então ele tem que estar para seco para que o reservatório de água fique fechado até que a temperatura chegue naquela que é necessária para formar o vapor. Aí a gente vai abrir ele para a posição de vapor e já pode utilizar. Então essa é uma dica, consta do manual de instruções do ferro. A maioria não lê, né? Então às vezes a pessoa tem essa dificuldade. Aqui ele está aquecendo, tá? Eu vou pegar este cone e vou colocar o fio lá naquela ponta. Eu vou pôr no chão o cone e vou puxar o fio onde está o apoio do ferro ali. É uma parte metálica, um gradeado, onde a gente pode colocar o ferro em cima. Eu vou usar aquilo como um segurador do fio, tá? Então eu vou lá colocar esse fio, esse cone no chão e puxar o fio por cima. Aqui já estou trazendo o fio por cima, tá? Pelo meio. Esse cone aqui eu vou retirar para podermos trabalhar aqui. E nós vamos agora, o ferro já está começando a dar sinais de aquecimento,
Nós vamos agora vaporizar este fio. Não é passar o fio, é delicadamente vaporizar ele. Iva, que coisa de louco, metro a metro. Sim, metro a metro, quando a gente quer aproveitar o fio. Ou, imagine que você está fazendo uma blusa e falta um tantinho assim para acabar. Você tem o fio usado, a mesma partida, o mesmo cone, tudo. E como você vai fazer para tirar o onduladinho dele? Então, essa é uma fórmula. Não interessa a quantidade de fio que você vai precisar. O que interessa é que é possível deixar ele em condições de uso normal, tá? Então, essa é a ideia. Eu vou soltar aqui para vapor e ele deve estar em condições de uso. Então, vamos lá. Delicadamente eu vou puxando, ó, eu posso até segurar o ferro assim, ó, vou puxando, ele vai vir do cone e eu vou jogando ele no chão. Por quê? Porque ele precisa secar do vapor, compreende? Eu posso ir até lá atrás, ó, aí vai mais rápido, ó. Tá vendo? Isso é o que a gente faz. Opa, aqui eu passei ele ondulado. Veja que ele já sai praticamente liso, ó. Aqui não saiu bem porque eu puxei mais do que devia. Deixa eu corrigir isso aqui, porque eu vou usar esse fio aqui. Você sabe que eu sou a rainha da reutilização de fios, né? Então aqui, ó, que começa, ó. Tá vendo? Ele tem que estar bem esticadinho. Ó. Aqui você faz o que você precisar fazer. Tem que cuidar, porque se ele tiver enroladinho aqui, você passar o ferro assim, ó, ele vai continuar enroladinho. Então eu tenho que esticar o suficiente para ele ficar liso. Compreendeu? Não é puxar, não é puxar. E nem fazer força com o ferro, ó. É deixar o ferro, só que ele tem que estar lisinho. Agora o seguinte, o fio fica no chão, ele vai secar. Então a gente dá um minutinho para ele e depois eu volto ele todinho para pegar a ponta dele, entendeu? Eu faço isso de vez em quando. E aqui entra o nosso cone. Aqui você pode enrolar manual ou na máquina ou no enrolador, se você quiser. Você vai enrolar ele aqui, o tanto que você precisa para utilizar. Se você quer utilizar, como eu, vou utilizar todo o fio de uma calça comprida. Eu vou passando na medida em que eu uso ferro, tá? Ó, ele vai sendo enrolado aqui. Entendeu? Então, o vapor, ele serve também para você, numa situação de emergência, poder utilizar uma sobra de fio para complementar alguma coisa que você está tecendo. Olhem, eu queria deixar uma coisa bem clara. Esse fio, como todos os fios industriais aí comumente utilizados, ele é sintético. Ele não é lã pura, ele não tem algodão, nada disso, ele é sintético. Portanto, ele é bem sensível ao calor. A gente não pode deixar o ferro em cima, porque ele vai deteriorar, né? Ele vai ficar fraquíssimo. Quando a gente passa, você encosta o ferro, mas como você está segurando ele praticamente no ar, ele não faz peso em cima. Então você pode, com essa mão aqui, deixa eu fazer mais de longe aqui, ó, puxar, ó. Você vai, puxa, mas eu não tô com o ferro pousado em cima do fio, ele tá
encostando, mas não tá fazendo peso. Ó, eu posso até balançar ele aqui se eu quiser, ó, tá? E na hora que eu puxo, eu estou fazendo o ferro ficar, o fio ficar liso. Você compreende? Então, treine, pegue um fio que você não usa muito e treine para você perceber como é, tá? Isto daqui eu vou acumulando sempre no chão, porque daí ele vai secando, enquanto eu tô fazendo para lá, ele já tá secando o início, né? Entendeu? Já está praticamente todo aqui o meu fio, tá? Então agora eu vou terminar os últimos metros dele e quero que você acompanhe aqui esse finalzinho, tá? Que é uma alegria quando a gente chega no fim, né? Então com isso eu vou ter terminado de alisar o fio de, ó, últimos instantes, e cá está o meu fio. Prontinho, uma perna inteirinha desmanchada. Aqui eu fiz um enrolamento manual, como você tá vendo. Eu posso, se eu precisar, levar esse fio no enrolador elétrico para enrolar ele sem risco de dar aqueles trancos na hora de tecer. Talvez até eu faça isso, porque no enrolador elétrico é muito mais seguro de enrolar certo do que manualmente. A gente pode passar um fio aqui de baixo, ó, que na hora de tecer ele dá aquele solavanco, né? E isso estraga um trabalho. Então, tá aqui o meu fio lisinho, pronto para ser reaproveitado. Um forte abraço para você.